boa noite, seja muito bem-vindo. Este é um programa especial sobre eleições, porque nos últimos 33 anos, o vice-presidente foi chamado para assumir o comando do país em 3 ocasiões. Foi assim com José Sarney, que ocupou o lugar do Tancredo Neves, foi assim com Itamar Franco, depois do impeachment do Fernando Collor, e mais recentemente com Michel Temer, depois do impeachment da Dilma Rousseff, né? Pois é, Mariana, boa noite a você também. E um cargo com tanto protagonismo, que ainda está tão distante do eleitor, é claro que merece espaço. E a partir de hoje, o Mariana Godoy Entrevista inicia uma série de sabatinas para ouvir as propostas dos candidatos à vice-presidência da República. Convidamos a Ana Amélia, vice do Geraldo Alckmin, Manuela Dávila, que compõe a chapa com Fernando Haddad, Coronel Hamilton Mourão, vice do Jair Bolsonaro, Eduardo Jorge, que está na chapa de Marina Silva, e também serão entrevistados Cátia Abreu, vice de Ciro Gomes, Paulo Rabelo de Castro, vice do Álvaro Dias, Germano Rigoto, companheiro de chapa do Henrique Meirelles, e Sônia Guajajara, vice de Guilherme Boulos. A candidata Suelene Balduino, vice do candidato Cabo Daciolo, também foi chamada e não aceitou o nosso convite. As entrevistas terão 20 minutos cronometrados. Caso o candidato ultrapasse esse tempo, os microfones serão cortados e a entrevista encerrada. Usamos como critério representatividade no Congresso Nacional e a ordem de exibição foi definida por sorteio. Nesse primeiro programa, nós vamos ouvir 4 candidatos e candidatas à vice-presidência. Agora a nossa entrevista é com Sônia Guajajara, candidata a vice na chapa com Guilherme Boulos do PSOL. Muito boa noite, candidata. Olá, Mariana, boa noite. Eu soube que a senhora não gosta do termo vice. Vice ficou uma palavra muito ruim depois do golpe, né? E aí a gente prefere mudar não só o conceito, mas também a prática de fazer uma campanha compartilhada. Então, se eleitos, seriam presidente Guilherme Boulos e o quê, Sônia Guajajara, co-presidenta. Co-presidenta, Mauro. Boa noite, candidata. Boa noite, a senhora Mauro. tem dito que a prioridade na sua campanha é a questão da demarcação dos territórios indígenas. Não é uma prioridade que fica muito restrita ao seu público e o resto do povo brasileiro? Que prioridades a senhora colocaria? Olha, a demarcação das terras indígenas é uma prioridade dos povos indígenas, né, do movimento indígena. Enquanto candidata à co-presidência, junto com o Guilherme Boulos, que me honra muito, né, estar junto, compondo essa chapa, é claro que a gente tem aí uma aliança que traz um conjunto de preocupações que são as prioridades para o Brasil, né, para além somente da questão indígena. Porque nós temos aí, claro, a questão dos povos também quilombola, né, povos tradicionais, a reforma agrária que precisa, né, que é muito mais ampla. Então, a gente, de forma alguma, vai se limitar ou se restringir à questão indígena. Mas é um governo que tem muitas pautas voltadas para as minorias. Claro, a nossa campanha, né, é uma campanha voltada assim, para as causas, né, por aquilo que a gente acredita. A gente tem uma desigualdade muito grande, né, absurda no Brasil, e nós que sempre tivemos marginalizados, que sempre tivemos assim, invisibilizados, a gente está agora junto nessa campanha para a gente poder enfrentar privilégios, acabar com essa desigualdade e a gente trazer nossas pautas também para o centro, né, das discussões. O seu candidato, Guilherme Boulos, ele aparece muito próximo de 0 nas pesquisas de intenção de voto ainda, com números muito baixinhos. Tem algum outro objetivo essa campanha, que não só a vitória? Olha, para a gente, assim, nós já somos vitoriosos, né? Porque o Brasil está numa crise muito profunda, a sociedade muito desencantada, as pessoas estão com muito descrédito na política, né? E a gente está trazendo aí essas pautas históricas, né, e que são significativas para a sociedade pensar, refletir, não só sobre a conjuntura atual, mas sobre a estrutura do nosso país, né, a estrutura política. Porque a gente já teve aí, claro, né, 6, 7 presidentes, né, que você citou aí, e a gente, cada dia mais, é um aprofundamento da crise. Então, nós trazemos aí a nossa preocupação também central, que é um modelo de desenvolvimento adotado, né, por todos esses políticos, que prioriza a centralização da terra, que prioriza a centralização de renda, né, e, com isso, cresce o PIB, mas a população empobrece cada vez mais, né?
Então, a gente, assim, não está muito preocupado com pesquisa, não. O que nós queremos fazer é a nossa campanha bonita, né? Aflorar, como nós estamos fazendo, com muita alegria e encantamento, para que as pessoas possam ter uma alternativa e oportunidade de votar no que acredita. Qual é o percentual hoje de terras indígenas no Brasil? De terras que já estão separadas ou reservadas ou preservadas para os povos indígenas? Olha, de terras homologadas, é um total de 13% do território nacional. Né? Desses 13%, cerca de 97,3% está na Amazônia. Então, a gente tem ainda um número de 33% de terras indígenas a serem regularizadas que está no restante do Brasil. Então, tem um passivo aí muito grande que deixa os povos indígenas à margem, né, na beira da estrada, né, entre o arame do latifúndio e o asfalto. Mato Grosso do Sul é um exemplo claro disso, né, do quanto que aumenta a violência, essa insegurança aí na regularização fundiária. São 33% do território nacional não, ou 33% não, do total demandado. Do total de povos indígenas? Do total é isso? demandado. Isso, no total, significaria quanto do território nacional? Olha, já são 13%. São 13%. No total, os 33% que falta corresponde a mais ou menos 2% só do território nacional. Mas que provavelmente muito pouco, né, que falta. Pegam áreas que atualmente estão ocupadas por atividades econômicas? Olha, muitas das áreas que são ocupadas hoje pelo agronegócio, né, foram terras indígenas tradicionais que foram entregues para esses setores, ou do agronegócio, ou da especulação, especulação imobiliária, ou para fazendeiros, né, na época da ditadura. Foram títulos entregues pelo próprio Estado. E aí os indígenas foram expulsos, foram empurrados das suas terras e hoje lutam, né? Lutam muito em retomadas, e isso tem gerado muita morte de indígenas, né? Para poder eles rever, né? E ter seu território de volta. Então, assim, o agronegócio no Brasil hoje é ancorado, né, na destruição do meio ambiente e no genocídio dos seus povos. Mas aí a senhora não estaria fazendo uma generalização e tendo um preconceito com um dos setores que mais traz riquezas e prosperidade para o país mesmo? Tem até que se avaliar bem isso, sabe, Mariana? Porque é vendida essa ideia de que é o agronegócio que sustenta o Brasil, né? Mas dados recentes mostram que 70% da alimentação que vai para a mesa do brasileiro é produzida pela agricultura familiar. É claro que isso está sendo reduzido porque as terras também estão sendo diminuídas para esses setores, né, da agricultura familiar. E aí, quando a gente fala que 1% da população brasileira detém, né, a riqueza do país, né, a maior riqueza do país, isso vale para a terra também. 1% dos latifundiários ou do dono do agronegócio, eles detêm 46% da propriedade privada. Sabe? Então, a gente fica pensando por que prioriza os setores do agronegócio em detrimento do homem do campo, né? Dos pequenos produtores, dos indígenas, dos quilombolas. De qualquer forma, candidata, o agronegócio tem sido responsável pelo pouco crescimento econômico que a gente tem tido nos últimos trimestres e também pela balança comercial brasileira ser superavitária. Se a gente dependesse de outros setores, nem isso a gente conseguiria. Então, como conciliar na proposta da senhora e do candidato Guilherme Boulos a questão do agronegócio com a questão da preservação do meio ambiente e também com a questão das minorias e dos povos indígenas e as terras que pleiteiam? Olha, é preciso rever também as isenções das taxas, né, que vão para esses setores. Para você ter uma ideia, as empresas de agrotóxico, elas têm o correspondente a 4 bilhões anual de isenção, só as empresas de agrotóxico, né, em relação ao ICMS. Tem 1% do IPI, né, de isenção. Então, só aí tu tem 5 bilhões que o Estado está deixando de arrecadar, né? E aí, quando você vai um pouquinho mais de subsídio, tem um total de 10 bilhões de investimento somente para o Plano Safra, é o que está correspondente ao ano de 2015, sabe? Então, assim, o agronegócio ele está sendo fortemente subsidiado pelo Brasil, então ele não pode dizer que é o agronegócio que carrega o Brasil nas costas.
É o Brasil que está carregando o agronegócio nas costas, né? Então, por que prioriza esse setor e não prioriza a agricultura familiar? É isso que não dá para entender, entendeu? Tem que descentralizar o uso da terra. Olha, muitas terras indígenas estão sobre enormes riquezas em minério. Inclusive, tem muita gente já de olho em várias áreas no norte do país. Qual é a sua opinião a respeito da exploração do subsolo, desse minério em territórios, e se for em território indígena, o que fazer? Olha, é um outro setor aí, né? Porque o Brasil ele está bem nesse tripé, né? Que é gado, agronegócio, né? Soja, cana-de-açúcar, eucalipto e as mineradoras, né? Agora, assim, o absurdo, Mariana, é que todas essas grandes empresas elas são isentas de imposto, sabe? Então não tem como dizer que se proibir, sabe, vai ter prejuízo. Acho que tem que taxar essas empresas, eles têm que aprender a pagar imposto, sabe? Tanto você vê que Guilherme está falando muito isso. Deveria ser permitido exploração mineral? Olha, no Congresso Nacional tramita um projeto de lei, que é o projeto número 1610, né, que é o que está tentando autorizar a exploração mineral em terras indígenas. Tem o Código da Mineração, que é esse geral aí, né, que eles tratam, por exemplo, até as terras indígenas como terras improdutivas. Né? E a gente é contra a mineração predatória da forma que sabe? Tem que se considerar o direito à consulta livre, prévia e informada. O Brasil é signatário da Convenção 69, né? Que dá o direito à consulta. E aí esses empreendimentos desrespeitam totalmente esses tratados, sabe? Então, tem que se considerar e respeitar os nossos instrumentos legais, né? Estão aí para isso. Os povos indígenas no Brasil são unidos? Os povos de diferentes denominações, de diferentes regiões, eles são unidos? Porque, tirando a eleição do deputado federal, na época em que eu era adolescente, Mário Juruna, eu não me lembro de um outro representante indígena. E agora a senhora, como candidata à presidência, vice-presidente da República. Mário Juruna ele foi o único parlamentar indígena, né, que foi eleito, inclusive, antes da redemocratização. Né? E hoje nós somos 305 povos indígenas, né, nas diferentes regiões. A gente está presente em todos os estados todos os estados da federação e falamos 274 línguas diferentes. Nós temos um movimento indígena, né, nacional que chama Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né, do qual eu faço parte da coordenação executiva, e a gente se une, sim, em torno de pautas comuns. A luta pelo território, por exemplo, né, a regularização das nossas terras, é uma pauta que une todos os povos. Né? E agora, para 2018, nós estamos também aí com um número de 131 candidaturas indígenas registradas. Né? Isso porque a gente se juntou e tomou essa decisão, porque a gente tem que ocupar esses espaços também dentro da política institucional. Né? Agora, é claro, essa ausência, nesse período aí todo, né, de 87 até aqui, de um representante indígena, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional, não foi por falta de disputa. Nós, indígenas, sempre tivemos ali, né, todos os anos, aí, com as candidaturas lançadas. Só que o formato de campanha no Brasil é muito injusto, é muito desigual, né? A começar pelo próprio horário de televisão, né, que é um número muito insignificante para os partidos pequenos, para os partidos, né, mais de esquerda. E nós, indígenas, assim, se a gente tem uma candidatura lançada, a gente quer fazer diferente, né? A gente não quer reproduzir as mesmas práticas que de ficar assediando, agradando, né, de ficar com essa troca de vender voto, né? A gente quer fazer diferente com que as pessoas votem pela causa. E é por isso que eu estou junto com o Guilherme nesse curso de aliança, que é com os movimentos sociais e o PSOL e o PCB, porque a gente quer exatamente combater essas práticas. Né? E, claro, e lutar tanto por essa democratização do tempo de televisão para as candidaturas, como também do próprio fundo partidário, né? Que é muito injusto. Eu queria abordar com a senhora uma questão que talvez seja o principal drama atual dos brasileiros, que é a questão do desemprego. A gente tem 13 milhões de desempregados, outros tantos ou subempregados, ou no desalento, que até desistiram de procurar empregos. O que a chapa que a senhora compõe com Guilherme Boulos
propõe para a questão da geração de empregos, para uma geração acelerada de empregos? Olha, Mauro, assim, né, é um absurdo mesmo esse número de desempregados e um número que só cresce, né? E a gente fica pensando também, durante todo esse tempo, né, o quanto que as pessoas estão ficando fora do mercado de trabalho. Mas uma das causas também para esse desemprego é exatamente essa concentração de terra nas mãos, né, de poucos setores. Né? Porque, por exemplo... A senhora está sugerindo que o homem volte da cidade para o campo? Não, acho que nem é isso, embora muita gente queira, né? Porque muita gente que está na cidade já está cansada de viver aqui nessa agitação que é, nessa loucura que não se locomove direito, que não tem sossego. Muita gente está buscando uma terrinha lá no campo, né? E muitos não estão encontrando porque as grandes extensões de terra estão sendo entregues para esses setores. Para você ter uma ideia também, somente na região aqui que corresponde a Matopiba, né, que é esse grande programa aí de expansão agrícola, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, são 73 milhões de hectares de terra no Cerrado, né, com vegetação nativa do Cerrado, que está sendo entregue para a expansão agrícola. E esses setores e esse crescimento aí da produção agrícola não emprega o homem do campo. Não emprega porque eles acabam investindo em máquinas e aí eles acabam também diminuindo ali o trabalho das pessoas que estão ali. As pessoas são expulsas da sua terra, né, e ficam ali fazendo o quê? Não tem um trabalho. Eles acabam vindo para a cidade. Então, continua vindo muita gente para a cidade, chega aqui, o mercado não absorve, porque são pessoas que têm um outro tipo de qualificação, né? E aí isso contribui muito para esse crescimento do desemprego. Né? Então, nós precisamos descentralizar a terra, fazer investimentos tecnológicos regionalizados e oportunizar que as pessoas do campo ou as pessoas, né, das regiões permaneçam ali no seu local, né, de origem. Olha, no Pará, por exemplo, tem a castanha do Pará, que você deve conhecer, que é muito gostosa, né? E lá é uma das regiões que tem, né, essa planta nativa. A castanha é coletada lá e é mandada aqui para São Paulo. Né? E aí aqui se beneficia, aqui faz o manufaturamento. Ela volta para lá com um preço 3, 4 vezes mais. Aqui também fica caro demais. Então, fica muito caro. Então, mas quem está lá, que é de lá, ele não consegue comprar porque ele volta caro. Aí o imposto fica aqui, entendeu? E aí lá, o que é aproveitado é aquela mão de obra barata. Né? E a gente não acredita que essa desigualdade vai gerar um bem viver para todas as pessoas. Né? O que nós lutamos não é só por um trabalho, mas que as pessoas tenham um trabalho digno e condições de vida, né, que elas possam estar bem, seja no campo, seja na cidade. Eu vejo uma incoerência aí, porque a senhora criticou há pouco a utilização de máquinas no campo e que isso tira o trabalho do homem do campo, e agora está dizendo que falta tecnologia no local para que pudesse ser beneficiado no local. Não é incoerência, não, Mariana, não é. A forma que é feito hoje, né, tira o trabalho das pessoas. Né, porque ele acaba investindo muito em máquina e coloca uma pessoa para trabalhar. O que eu estou falando é do manufaturamento, né, das indústrias, para poder lá mesmo beneficiar a castanha e ali adotar a mão de obra local. Entendeu? Tem que preparar as pessoas, qualificar as pessoas e aproveitar a mão de obra dessas pessoas. Hoje, isso parece tão simples, não parece? Parece simples e é simples. É possível de fazer. As nossas propostas, elas não estão sendo criadas da cabeça, entendeu? Nós temos vários especialistas que estão construindo com a gente aí. Mas aí a senhora, por exemplo, para beneficiar a castanha lá no Pará, teria que criar algum tipo de incentivo fiscal para que as empresas se estabelecessem lá? A senhora acabou de falar contra os benefícios fiscais para o agronegócio. A senhora teria que dar algum tipo de incentivo para que as empresas, as indústrias se instalassem, por exemplo, no Pará e beneficiassem a castanha? Olha, tudo tem que ter um equilíbrio, entendeu? Tem que ter uma distribuição equitativa, igualitária, né? Porque da forma que é hoje, assim, muitas indústrias fecharam, né? E quando eu falo indústria, eu não estou falando das grandes, eu estou falando ali, né, dessas cooperativas, né, das associações comunitárias que as pessoas utilizam. Inclusive, tem gente que tem formas de beneficiar no fundo de quintal. Essas pessoas não têm o incentivo que essas grandes indústrias ou o agronegócio têm. Né? Então, é preciso priorizar também os pequenos e subsidiar para que essas pessoas também possam crescer, possam produzir. Eu estou vendo que a senhora está com o broche da Marielle. Qual seria o papel das mulheres no seu governo?
Olha, as mulheres têm um papel fundamental, inclusive na decisão do processo eleitoral, né? E nós estamos em luta constante aí contra, né, toda essa realidade aí de machismo, contra o feminicídio, né? A gente vê um número crescente aí de mulheres que morrem vítimas dos seus atuais ou ex-parceiros, né? E nós temos aí um pacto, né, pela vida das mulheres, um pacto federal pela vida das mulheres. E, nesse momento, em especial, é importante a gente se juntar para combater o conservadorismo, o fascismo, que está aí cada dia se colocando contra nós nas ruas, nas redes, em todos os setores. Uma pergunta que a gente vai fazer... é um exemplo para nós de luta, né? E eu acho que muitas das mulheres que estão no campo democrático aí nesse ano traz essa voz e esse exemplo de luta da Marielle. Uma pergunta que a gente vai fazer agora para todos os candidatos à vice-presidência nas chapas é o que você faria se tivesse que assumir a presidência do Brasil? Qual seria a sua prioridade? Olha, não é minha prioridade, né? Porque é a prioridade da nossa chapa, já que nossa chapa ela é uma chapa coletiva, é uma chapa que está num projeto aí de construção a muitas mãos, né? Mas a primeira medida nossa é revogar as medidas de retrocessos do governo de Michel Temer. Por exemplo? Reforma trabalhista, a emenda constitucional 95, né? Não é possível 20 anos aí sem investimento em serviços públicos de saúde e educação, né? Ciências e tecnologias também, pesquisa, né? Tá candidata, ótimo. Muito obrigada. Sônia Guajajara, candidata a vice-presidente na chapa Guilherme Boulos, do PSOL, foi a nossa convidada nessa entrevista, né, Mauro? Nessa sabatina que a gente vem fazendo com os candidatos à vice-presidência da República. Daqui a pouquinho tem mais. Obrigada, candidata. Estamos apresentando Mariana Godoy Entrevista Especial Eleições.